Olá, estamos de volta a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes, para quem não me conhece, e hoje nós iremos estudar algumas questões propostas. Então, na nossa aula de hoje, você já pode separar o seu material, que é esse aqui, que é o Resolva Enem, número 2, da nossa página verde. Já pegue o seu material, coloque aí sobre a mesa, que na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar estratégias argumentativas. E nós iremos responder 3 questões do nosso livro. Então, organize o seu material, pegue seu caderno, pegue sua borracha, pegue seu lápis, a sua caneta e vamos à nossa aula, ok? Vamos à aula. O que são estratégias argumentativas? E aí nós temos aqui no nosso primeiro slide o que seria um argumento individual e o que seria uma estratégia argumentativa. O que seria um argumento individual, professor? Eu não sei o que significa isso. São ideias lógicas relacionadas entre si que nós utilizamos para esclarecer uma determinada situação. Então, nós temos aqui, ó, eu estou diante de uma situação e aí alguém me questiona. Eu acho que o Covid-19 não era para ter sido desenvolvido vacinas, porque nós temos aí, contra o Covid-19, juntamente com essas vacinas, nós temos alguns males que essas vacinas trouxeram para a sociedade. Alguém é contra, por exemplo, as vacinas. Aí eu, por exemplo, sou a favor das vacinas. Eu digo, não, eu acho que as vacinas elas são necessárias. Então eu tenho alguém que é contra e alguém que é a favor. E aí como é que eu convenço essa pessoa de que o meu ponto de vista é o correto e que o ponto de vista dela está errado? E aí eu posso trazer alguns dados. A quantidade de pessoas que morriam antes da vacina ser criada e a quantidade de pessoas que morreram depois que a vacina foi criada e que tomaram a vacina. Então, assim, o que seria estratégia individual? Seria uma estratégia utilizada por mim para defender o meu ponto de vista, mas uma estratégia só relacionada a determinado assunto. Mas existem algumas estratégias argumentativas. Existe a argumentação individual e existe a estratégia argumentativa. É quando eu me utilizo de algum contexto, de algum fato que está fora daquele contexto para usar como sustentação ao meu argumento. Então, vamos aqui. Seria, por exemplo, argumentos que são apresentados contextualizados. E aí nós temos alguns argumentos, gente, que nós podemos utilizá-los para comprovar que o nosso ponto de vista está correto, que são alguns argumentos que eu posso comprovar com esses argumentos, eu posso exemplificar, eu posso trazer uma autoridade sobre o assunto, né, que vai reforçar o meu argumento, eu posso utilizar uma alusão histórica, ou causa e consequência, ou até mesmo contraste. Então, vamos aqui ao argumento por comprovação. O que seria uma estratégia argumentativa por comprovação? Eu pego dados históricos, eu pego estatísticas e eu trago pesquisas também, e aí, junto com esse meu ponto de vista, que é o que eu penso, é o que eu acho que está correto, eu utilizo a informação dessas pessoas que fizeram pesquisas, que coletaram dados estatísticos, e aí eu reforço juntamente com o meu argumento. Essa seria um tipo de estratégia argumentativa por comprovação, quando eu pego dados estatísticos, quando eu pego pesquisas para comprovar que o meu ponto de vista é o que está correto. E o que seria, professora, uma estratégia argumentativa por exemplificação? Exemplificação vem de exemplo, né? A palavra por si só, ela já diz. Então, eu poderia trazer uma notícia, eu poderia trazer um fato que acontece num filme, num livro, numa série, e eu utilizaria isso como exemplo para sustentar o meu argumento. Então, eu iria utilizar o argumento e, como pano de fundo, eu utilizaria todas essas estratégias ou somente uma delas, que seria a notícia, o filme, o livro ou a série. E o que seria, professora? Uma estratégia argumentativa de autoridade. Gente, como vocês sabem, essa é uma estratégia argumentativa muito utilizada, principalmente nas redações do Enem, e algumas questões do Enem, elas não caem, elas despencam. Então, assim, se você tem essa noção do que seria uma estratégia argumentativa de autoridade, são justamente aquelas pessoas que são consagradas, são aqueles especialistas. Nos textos, geralmente, são os cientistas, sociólogos, filósofos. Então, nós temos aí algumas pessoas consagradas que estudaram, que elas têm um nome a zelar. Elas podem falar que nós temos a obrigação de acreditar, porque realmente elas conseguiram comprovar que elas estão corretas. Essas seriam estratégias argumentativas por autoridade, tá?
E aí nós temos a de alusão histórica, e dependendo de alguns temas, quando você vai trabalhar a redação do Enem, a de alusão histórica ela é super importante, porque dependendo de alguma situação, por exemplo, no tema sobre a persistência da violência contra a mulher, ele traz assim um contexto histórico. Nos dias atuais, a violência contra a mulher ela persiste. E aí ele diz assim, a persistência, porque já houve algumas medidas que foram implantadas, mesmo assim não houve uma mudança no quadro de pessoas que ainda continuam sofrendo violência contra a mulher, os números continuam altos. Então, assim, se nós fizermos uma alusão histórica, nós poderíamos utilizar isso como estratégia argumentativa. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura em que há uma presença muito forte do machismo, do patriarcado, então as mulheres hoje elas ingressaram no mercado de trabalho, elas estão mais independentes, e isso tem incomodado um pouco o público masculino. Por isso que os índices não diminuíram. Então nós podemos utilizar uma estratégia argumentativa que faz uma alusão histórica ao passado. E aí nós temos aí a estratégia argumentativa por causa e consequência. Essa eu acho muito interessante porque quando eu estou em sala de aula, às vezes, quando você propõe ao aluno que ele faça uma produção de texto, acontece de ele colocar a primeira consequência, né? E aí depois ele coloca a causa. E aí eu quero que você entenda que para cada causa existe uma consequência. Você não pode colocar, por exemplo, a carroça diante dos bois. Então, se você vai utilizar essa estratégia argumentativa, em primeiro lugar você coloca a causa e aí logo em seguida você coloca a consequência, tá ok? E aí nós temos a por contraste. E aí alguém disse assim uma vez para mim, ai professora, como é que eu vou trabalhar na minha redação do Enem um ponto positivo se eu tenho só que falar mal? Não, né, gente? Não é que você tenha que falar mal. Em momento nenhum eu disse isso. Você pode utilizar como estratégia argumentativa um ponto positivo e um ponto negativo. É um contraste. E não estaria errado, tá? Então, vamos às nossas questões, porque eu acho que nós estamos nos demorando bastante. E aí nós temos a nossa primeira questão lá no livro Resolva Enem, página 37, questão número 64. Todos aí munidos com o seu livro na mão, acompanhando a leitura. Vocês sabem que as nossas leituras são um pouco longas, porém são necessárias. Então, no nosso primeiro texto, nós temos: cientistas da Grã-Bretanha anunciaram ter identificado o primeiro gene humano relacionado com o desenvolvimento da linguagem, o FOXP2. E aí nós temos aqui, no nosso primeiro período do nosso texto, nós temos aqui, quem aqui? Cientistas. Gente, quando eu falo de cientista trazendo uma informação, se o cientista aqui apareceu no texto, ele brilhou aqui, ele apareceu no texto e ele trouxe uma informação importantíssima, que é a nossa ideia principal. Qual seria essa, professora? O primeiro gene humano relacionado ao desenvolvimento da linguagem. Então, quem é esse cientista? É um vizinho? É uma pessoa que mora na sua casa? Não, ele é uma autoridade. O cientista é uma autoridade porque ele estudou, porque tudo que ele fala tem comprovação científica. Então, se ele é uma autoridade, eu já vou guardar essa ideia. Bom, o cientista é uma autoridade. Tudo que ele falar provavelmente está correto. Já posso utilizar isso como estratégia, né, argumentativa de autoridade. Vai que a questão peça alguma coisa relacionada a isso. Então, vamos dar continuidade. A descoberta, vamos voltar ao texto aqui. A descoberta pode ajudar os pesquisadores a compreender os misteriosos mecanismos do discurso, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. O gene pode indicar por que e como as pessoas aprendem a se comunicar, a se expressar e por que algumas crianças têm disfunções nessa área. Segundo o professor Anthony Monaco, e não tem acento, tá? É o sobrenome dele mesmo, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana de Oxford. A minha pronúncia do inglês não é muito boa, vamos deixar para a professora Camila, tá, gente? Do inglês. Além de ajudar a diagnosticar desordens de discurso, o estudo do gene vai possibilitar a descoberta de outros genes com imperfeições. Dessa forma, o prosseguimento das investigações pode levar a descobrir também esses genes associados e assim abrir uma possibilidade de curar todos os males relacionados à linguagem.
Nós temos aqui um texto dissertativo, né? Ele está informando, e aí ele traz como pano de fundo uma temática que é muito interessante, que é uma temática relacionada ao primeiro gene humano sobre o desenvolvimento da linguagem. E aí alguém fez uma pesquisa, e essa pesquisa foi desenvolvida por um cientista, e aí nós vamos à leitura do enunciado da questão, porque agora nós sabemos do que trata o texto, qual a ideia central, se tem um argumento aqui dentro desse texto, qual foi a estratégia utilizada pelo autor na hora da criação do texto, ok? Então, vamos à pergunta. Para convencer o leitor sobre a veracidade das informações contidas no texto, o autor recorre à estratégia de, assim como você que vai escrever a sua redação, não para você, mas para alguém ler, que vai lhe avaliar, o autor desse texto, ele escreveu esse texto com a estratégia de convencer alguém a respeito de um determinado assunto. Se ele quer convencer alguém, qual foi a estratégia utilizada pelo autor do texto para convencer as pessoas que vão fazer a leitura desse texto? E aí nós temos aí a letra A, citar autoridade especialista no assunto em questão. Na letra B, destacar os cientistas da Grã-Bretanha. Na letra C, apresentar citações de diferentes fontes de divulgação científica. Na letra D, detalhar os procedimentos efetuados durante o processo da pesquisa. E na letra E, elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Nós já sabemos que, logo do início do texto, ele já inicia falando dos cientistas da Grã-Bretanha e da descoberta que foi feita. Então, para que o texto se torne mais verídico, para que eu consiga, de cara, convencer as pessoas de que esse texto ele é correto, ele é verdadeiro, que eu não preciso ter dúvidas sobre as informações que estão contidas aqui, eu utilizo uma estratégia argumentativa de autoridade, porque os cientistas são pessoas consagradas, eles são autoridades no assunto. Logo, qual é a alternativa correta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Brilhou quem marcou a letra A. É isso mesmo, gente. Citar autoridade especialista no assunto em questão. A estratégia argumentativa utilizada por ele foi essa, porque ele já inicia o texto utilizando essa estratégia argumentativa. E como o nosso tempo é curto e nós temos mais duas questões, então vamos à próxima questão, que está lá na página 146 do nosso livro, A Prova Enem, disponibilizado esse material pelo governo do estado do Acre, na pessoa do nosso governador Gladson Cameli. Então, vamos à leitura do nosso texto. Questão número 92, página 146. Todos contra a dengue. E aí nós temos aí um infográfico falando que todos estamos contra a dengue. Logo embaixo nós temos sintomas comuns da dengue: febre, dor de cabeça, moleza, dor no corpo, perda de apetite, náuseas, vômitos, mancha na pele. Mas como se prevenir contra a dengue? Evitar água parada, né, gente? Que todo mundo sabe disso, que não pode deixar água parada. Encher de areia os pratinhos dos vasos de plantas. Manter fechadas as caixas d'água e reservatórios. Tampar e virar de cabeça para baixo garrafas e latas velhas. E limpar calhas de telhados, além de não guardar lixo no quintal. E nós temos mais abaixo uma informação que está com letras garrafais. Se você apresentar alguns desses sintomas, procure imediatamente a unidade de saúde mais próximo. Aí tem aqui, cuidado, dengue mata, Disque Dengue, nós temos aqui o número, né? Denuncie e tire suas dúvidas. E aí, logo abaixo, nós temos agora a questão que nós iremos trabalhar, ok? Então, vamos à questão. Então, lá na página 146, questão número 92, nós temos aí: o texto publicitário, quase sempre, visa mudar o comportamento do leitor ou mesmo de um público-alvo específico, com o objetivo de persuadir a população a se proteger do mosquito da dengue. O autor do anúncio fez uso de estratégia de argumentação, destacando-se, sobretudo, observe que nós temos uma estratégia argumentativa aí neste infográfico. Qual foi a estratégia argumentativa
utilizada aí pelo autor do texto. Na letra A, o uso de imagens representativas, a função conativa da linguagem e a simbologia que as cores representam para os leitores. Na letra B, a centralização do mosquito transmissor, o uso de sequências textuais injuntivas e o excesso de símbolos de proibição. Na letra C, a exploração de textos verbais e não verbais, a ênfase no tamanho de algumas palavras e a função apelativa da linguagem. Na letra D, o uso de letras diferenciadas, a função referencial da linguagem predominante e o uso de sequências textuais que dialogam com o leitor. A letra E, o sentido que as cores representam para o leitor, o uso do modo imperativo verbal e o símbolo da proibição do mosquito centralizado. Se nós formos observar aqui nessa questão, nós observamos que em todas as alternativas tem uma parte da alternativa que ela está correta. Como, por exemplo, o uso de imagem representativa. Aqui nós temos aqui um alvo, e aí dentro do alvo nós temos todos contra a dengue. E aí subentende-se que esse alvo é contra o mosquito da dengue. Até aí estaria correto. O uso de sequências textuais injuntivas e o excesso de símbolos de proibição. Não há excesso de símbolos, como vocês podem observar. Nós só temos aqui, vou voltar aqui a imagem para vocês darem uma olhada. Nós só temos esse símbolo central em vermelho, né? E aí não há um excesso, só temos um. Então, a letra A ela estaria errada, tá, gente? Não temos aí a presença da função conativa da linguagem. E aí, na letra B, nós temos a centralização do mosquito transmissor. Observe que aqui nós não temos, né, a centralização do mosquito. Ele está bem pequenininho dentro da letra O, ele não está bem centralizado. Então, a informação ela já começa errada também. A letra B está errada, né? O uso de sequências textuais injuntivas e o excesso de símbolos de proibição, errada novamente. E aí, na letra C, a exploração dos textos verbais. Nós temos textos verbais aqui, pessoal? Existem textos verbais? Existe. E não verbais? Também. A imagem aí desse símbolo aí bem no meio, em vermelho, né? São textos não verbais. Então, até aqui está tudo ok. Textos verbais e não verbais. A ênfase no tamanho de algumas palavras e a função apelativa da linguagem. Nós temos aqui algumas palavras em letras garrafais enormes e algumas informações menores. Então, nós temos vários tamanhos de letra. As informações muito mais importantes, aquela que eu quero que vocês chamem bastante atenção, são essas que estão em letras garrafais, ao redor desse símbolo vermelho. Então, essas são as informações mais importantes. E aí, nós temos aí a função apelativa. É uma apelação? É sim, professora. É uma apelação. Por que é uma apelação? É importante que todos estejam contra a dengue, porque se você partir do princípio que eu cuido do meu quintal, e aí eu faço todos aqueles procedimentos necessários para que o mosquito não continue lá na minha casa, para que o mosquito não se desenvolva no meu quintal, mas vamos dizer que o meu vizinho deixa lá tudo aberto, a caixa d'água, deixa as vasilhas abertas sem tampa, e aí a água acumula, vira um criadouro. Então, eu, pessoa física que estou dentro do meu quintal, que tomo as medidas necessárias de segurança, também vou me comprometer por causa da situação do meu vizinho. Então, é necessário que todos estejamos juntos nessa luta contra a dengue. Então, e aí, professora, qual é a resposta certa? Vocês acham que é A, B, C, D ou E? E aí? É isso mesmo, gente. Brilhou quem respondeu a letra C. Nós temos a exploração aí do texto com linguagem verbal e não verbal. Nós temos ênfase no tamanho de algumas palavras. E sim, é uma função apelativa da linguagem. Por isso que ela está enorme aí bem no centro da tela para vocês. E aí a última e não menos importante, está aqui o conceito do que seria função apelativa. Nós vamos passar porque o nosso tempo é um pouco curto. E a última questão seria a questão número 93, ela está na mesma página, página 146, e o nosso texto fala: não adianta isolar o fumante. Então, vou fazer uma leitura um pouco rápida, porque o nosso tempo já está se esgotando. Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar quem quer largar o cigarro. Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros,
o Senado reafirmou um valor fundamental, a defesa da saúde e da vida. Em pelo menos um aspecto, a medida provisória 540 de 2011 é ainda mais rigorosa que a medida em vigor de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais duras contra o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, onde o fumo era autorizado sob determinadas condições. Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço dos cigarros. O Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, será elevado em 300%. Somando uma coisa a outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013. A visão fundamental da medida provisória está correta. Sabe-se que há muito que o tabaco faz mal à saúde. É razoável, portanto, que o Estado haja em nome da saúde pública. Então, nós temos aqui um texto, que é um texto que fala sobre o tabaco, né? E aí ele diz assim, não adianta isolar o fumante. Por que que não adianta isolar o fumante? Aí ele utiliza uma série de estratégias aqui dentro do texto, que eu não vou me ater agora, porque o nosso tempo está curto, e aí nós vamos direto às nossas questões. E aí na letra A diz o seguinte, o autor do texto analisa... Ele diz assim, o autor do texto analisa a aprovação da medida provisória 540 de 2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião sobre o tema. Então, se ele deixa claro a sua opinião sobre o tema, você vai voltar àquela aula lá de fato e opinião. O texto que apresenta uma avaliação pessoal. Avaliação pessoal é o quê, pessoal? Fato ou opinião? Opinião, né? Então, a avaliação pessoal do autor como estratégia de persuasão do leitor. Então, vocês lembram lá da nossa aula de fato e opinião? Pois é. Nesse caso aqui, a questão ela pede opinião. Ele utilizou uma opinião, uma estratégia argumentativa de opinião, e ele quer que você identifique nas alternativas qual é a alternativa correta em que há essa opinião. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim, ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados. Isso é um fato, né, gente? É claro que isso é um fato, porque se tem uma medida provisória, que é uma lei, que é um fato, que proíbe os fumódromos, não há o que se discutir, é só cumprir. Se está na lei, a gente não discute, a gente cumpre. Na letra B, o governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço dos cigarros. Nós não temos o que discutir isso. Se o governo determinou e ele vai fixar um novo preço, ele vai aumentar o valor do cigarro, nós também só temos que cumprir. É um fato. Letra C. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, será elevado em 300%. Fato inquestionável. Ele bateu o martelo, ele vai elevar 300%, acabou, né? Fato. Letra D. Somando uma coisa com a outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Então aqui, né, claramente, nitidamente, nós temos uma opinião. Ele diz assim, somando uma coisa com a outra, né, se vai aumentar o preço do maço do cigarro, ou seja, vai se tornar um pouco mais ácido. Já é prejudicial à saúde. Com o valor mais alto, então, já é um problema, né? E aí ele continua. O sabor de fumar, aí nós temos aí uma figura de linguagem, se tornará muito mais ácido. Vai ficar um pouco mais caro, então para quem é fumante vai ter que reservar um valor do seu dinheiro a mais para colocar para o seu vício, porque o valor vai aumentar. Então essa é uma opinião pessoal do autor, é uma estratégia que ele utilizou e ela está muito clara que ela é pessoal, que ela não é fato. Se vocês observarem, os fatos eles estão lá, incontestáveis, né? Bateu-se o martelo, acabou. Então, vamos guardar a letra D e a letra E deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013. Fato, né, gente? Inquestionável, não podemos discutir em relação a isso. Se o governo falou, está falado, não tem discussão. Então, qual seria a alternativa correta? A letra D. Quem marcou a letra D, parabéns, brilhou.
Essa foi mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa sobre estratégias argumentativas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que as questões são um pouco longas, faz parte do processo, as do Enem também são. Acessem as nossas plataformas e revisem as nossas aulas. E até a próxima aula.